Oi pessoal, tudo certo? Bom, hoje nós vamos começar a nova parte do curso, a segunda parte do curso, que diz respeito à ética profissional. Então eu vou hoje falar um pouco sobre a importância desse momento do curso, né? E por que que ele, enfim, por que que ele se justifica, né? Por que que a gente tem que estudar a ética profissional e de que ponto de vista, né? Acho que o primeiro ponto importante para a gente entender é que a ética profissional ela está ligada à maneira pela qual a gente pensa, né, as profissões jurídicas no contexto de um Estado democrático de direito. Né? Um Estado democrático de direito que fez certas escolhas institucionais, né, para organizar a profissão de uma determinada maneira. Né? É claro que essa forma de pensar as profissões jurídicas tem uma origem, né? Tem uma origem basicamente europeia, né? E a gente trouxe para a América Latina esse modo de pensar as profissões jurídicas e pensar, enfim, as diversas maneiras de solucionar os conflitos, basicamente girando em torno da ideia de litígio, né? E ação judicial. Então esse é um ponto importante para a gente compreender o que está em jogo aqui, porque ao contrário da discussão de ética geral, que se faz, digamos assim, num espaço amplo, né, num espaço, digamos, vazio de especulação e de reflexão, né, aqui a gente está diante de certas escolhas que foram feitas pelo nosso legislador em função de uma certa maneira de se pensar direito, o Estado de Direito, né, e as profissões jurídicas, e é nesse contexto que a gente tem que pensar a ética profissional, que nada mais é também do que uma reflexão que as próprias profissões fazem sobre si mesmas ao longo do tempo, né? Então a ética profissional também tem esse aspecto, né, de uma elaboração a respeito dos melhores padrões para o exercício daquela profissão ao longo do tempo. Isso tem sido feito de maneira mais intensa pela advocacia, que inclusive tem mandato constitucional para fazer isso, né? A OAB faz o controle disciplinar dos seus próprios advogados e, portanto, tanto a OAB quanto a profissão da advocacia como um todo tem um espaço para determinar, dentro de certos parâmetros, né, do Estatuto da OAB, que é uma lei federal, o seu código de ética, que é uma resolução do Conselho Federal da OAB, e depois nós temos os vários conselhos de ética nos diversos estados, etc., que vão julgar os casos, né, relativos a desvios éticos. Então, esses dois pontos são importantes para a gente pensar. Então, a ética profissional ela é, então, uma reflexão sobre os melhores padrões para o exercício da profissão, né, no contexto de uma certa escolha constitucional, um certo projeto constitucional, e ela também é esse processo de reflexão, de autorreflexão que as profissões fazem sobre os seus próprios padrões, né, de exercício profissional. Então, isso é importante para a gente entender o que a gente está estudando aqui, né? E quanto a essa ideia, né, mais geral da escolha institucional, né, é importante a gente perceber, por exemplo, né, vou dar um exemplo concreto, na Alemanha socialista, que era um regime autoritário, né, não havia, havia, por exemplo, só uma revista jurídica oficial, onde todos os juristas publicavam, né, e era controlada estritamente pelo Partido Comunista, né. Além disso, a prática de advocacia era muito mal vista. Né? Era muito mal vista porque, vejam, o que faz um advogado, basicamente? Né? O que ele faz grande parte da sua vida? Ele questiona atos de poder. Né? Mesmo um advogado tributarista, né, que aparentemente não é uma profissão que tenha lá grande importância, quer dizer, política, pelo menos a gente não pensa assim,
Mas o que pode fazer um advogado tributarista? Pode conseguir a declaração de inconstitucionalidade no imposto que vai inviabilizar, por exemplo, o financiamento de um estado ou de um município mesmo, enfim, do próprio Executivo Federal, né, dependendo da importância desse imposto ou dessa taxa que foi criada. Então, da mesma maneira, né, o que faz um advogado quando está discutindo questões relativas, por exemplo, a contratos públicos, licitações, né, ele pode eventualmente anular ou rever o preço, né, conseguir um cálculo, né, um novo cálculo daquele preço que poupe as finanças públicas de grandes prejuízos, né? Mas isso certamente pode incomodar quem está ali sentado no poder. Então, mesmo quando a gente está pensando na profissão de advogado em relação a temas que parecem bem distantes, né, de um debate, não estou falando de política em sentido partidário, né? Estou falando de política em sentido das regras que organizam a nossa vida em sociedade, das regras, né, das quais a gente depende para sobreviver e para circular na esfera pública e para circular, enfim, então, vários espaços sociais, né? O advogado tem sempre essa função incômoda, né, de muitas vezes se deparar com a necessidade de questionar um ato de poder que não é só do poder do Estado. Por exemplo, uma ação relativa a consumo, né, direito do consumidor, alguma coisa relacionada a um contrato privado, um contrato bancário, pode inviabilizar um determinado negócio, pode quebrar uma empresa. Uma ação trabalhista pode quebrar uma empresa, né? E claro que isso é uma atividade, então, que gera incômodo, que é politicamente delicada, que enfim, é visada, né? Isso vai nos ajudar a entender, por exemplo, por que a advocacia conseguiu ter essa independência na regulação da própria profissão, né? Porque é uma posição muito visada do ponto de vista, né, do grau de incômodo que ela pode gerar, tanto para o poder estatal, quanto para o poder econômico, quanto para o poder simbólico, para, enfim, né, o poder religioso, enfim, qualquer tipo de poder pode vir a ser questionado por uma ação judicial. Então, evidentemente que num Estado autoritário, isso é mal visto, né? E realmente enfim, a Alemanha socialista, havia toda uma antipatia, né, pela profissão jurídica e pelo advogado em especial. Quem conta essa história bem é o Otto Kirchheimer, né, em um livro que se chama Political Justice, que é Justiça Política. Infelizmente a gente não tem uma tradução para o português, mas tem uma tradução para o espanhol. Quem tiver interesse, eu não acho que exista PDF online, mas quem tiver interesse pode ir atrás dessa obra, onde vocês vão ver essa história sendo contada, né? Então, quando a gente fala da ética profissional no contexto do direito brasileiro, no contexto do nosso sistema constitucional e do nosso Estado de Direito, a gente está falando então de uma visão, né, das profissões dentro de um Estado democrático e por isso, né, por exemplo, a Constituição fala que a advocacia é essencial para a efetivação do Estado de Direito. É algo essencial para a efetivação do Estado de Direito, né? Porque é justamente o advogado, né, e a advogada, evidentemente, né, que vão ter a possibilidade, né, de questionar atos de poder que violem direitos, atos de poder econômico, atos de poder social, atos do poder político ou mesmo aí o descumprimento de relações que sejam mais horizontais, mas é por via da advocacia que isso se torna possível. Então, a gente tem que ter claro, quando está discutindo a ética profissional nesse contexto, qual é o papel do advogado desenhado pela Constituição, qual é o papel do juiz desenhado pela Constituição, qual é o papel do promotor desenhado pela Constituição, né? Qual é a função desses profissionais
num Estado de direito e qual é a função do direito, né? Então tem aqui uma discussão, tem uma reflexão também a ser feita do ponto de vista teórico, né? Não só do ponto de vista mais prático, depois eu vou falar de coisas bastante práticas em aulas seguintes. A gente tem que pensar também qual é a função do direito no Estado de Direito, né? Que é basicamente solucionar conflitos, né? Solucionar os conflitos entre as pessoas e muitas vezes colocar limites, né, aos participantes do mercado, limites ao exercício do poder político do governo, limites ao exercício do poder administrativo, né, e também limites ao exercício do poder social, né, seja da própria autonomia privada, né? Então, o que o direito faz é, né, enfim, solucionar conflitos que acontecem por pessoas que sintam que os seus direitos foram violados, seja por um particular, seja pelo Estado, seja por um grande grupo econômico, né, seja por um lançamento de imposto, seja, enfim, numa licitação ou um simples descumprimento de contrato, né? Então esse é um ponto importante que eu gostaria de trabalhar com vocês a partir de um documentário que, cujo link eu vou deixar, né, aqui abaixo desse vídeo, que se chama Os Advogados na Ditadura. Né? Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Eu acho que é bastante importante assistir, porque se trata de um documentário feito do ponto de vista do profissional de direito. Então vejam, essas pessoas que atuaram durante a ditadura, por exemplo, principalmente defendendo presos políticos, era basicamente um grupo de advogados católicos, né, que foram protegidos pela Igreja Católica, e a maior parte deles não tinha nada a ver com nada de militância, né? Eram pessoas, profissionais de direito, né, que se sentiram atingidos pelo sistema autoritário que tinha se implantado então, né? E o filme começa com a prisão de 12 advogados no Rio de Janeiro em razão do exercício da sua profissão, né? Então esse é o começo do vídeo. E eu acho importante vocês ouvirem essas pessoas, vocês ouvirem os seus colegas, né, porque são colegas de vocês, ouvir o relato que eles têm para dizer sobre o que significa ser advogado durante um sistema, aliás, sob a égide, né, de um sistema autoritário, e o que isso implica para o exercício da profissão. Vocês vão ver que eles vão falar de coisas muito cotidianas. Como é que era a relação com o cliente? Como é que eles conseguiam falar com o cliente? Tem momentos muito interessantes de orgulho profissional pelo que eles estavam fazendo. Tem um momento genial que é o advogado justamente minimizando a revolução, né, que a esquerda achava que estava fazendo como estratégia para salvar o seu cliente, e o cliente ficando bravo, falando, não, mas peraí, esse advogado está esculhambando aqui a minha revolução, mas então aí, o advogado fala, não, mas veja, isso era uma estratégia, eu não tenho nenhum compromisso com a sua pauta política, eu quero salvar, quer dizer, dar a melhor defesa possível para o meu cliente. Nesse caso, eu preciso falar isso para que você esteja solto. Então, é interessante que vocês vejam, né, num momento de crise e num momento de repressão, quer dizer, repressão política, né, o que acontece com a advocacia e como coisas que a gente considera absolutamente cotidianas, absolutamente banais no exercício da nossa profissão, eu não sou mais advogado, enfim, né, mas no exercício da profissão jurídica ou das profissões jurídicas, como isso
fica em segundo plano quando você está numa ditadura militar, e como a profissão jurídica, especialmente a advocacia, vira alvo do poder autoritário, né? Não existe nenhuma ditadura que eu conheça, e eu estudo esse assunto porque eu estudei no meu doutorado Franz Neumann, né? Então eu sempre leio sobre regimes autoritários ao redor do mundo. Não existe nenhum regime autoritário que respeite a profissão de advogado e que respeite a profissão de juiz e que respeite as profissões jurídicas. Um dos primeiros atos de qualquer regime autoritário é caçar juízes que não julguem de acordo com o que o Estado quer, né? É limitar a profissão da advocacia e é limitar qualquer outra profissão que possa vir a questionar os atos do poder e a questionar os atos dos amigos do poder. Então, porque também o juiz, desse ponto de vista, ele tem poder de questionar, né, ou de anular atos do Estado e de grandes grupos econômicos, enfim. Isso pode ser bastante incômodo, né? Então, enfim, faz parte da história da nossa humanidade, né? Se vocês tiverem acesso, é um livro meio difícil de se achar, né? Eu tenho uma cópia desse livro, por sorte, enfim, achei em um sebo. É um autor chamado Alípio Silveira, que, enfim, não é tão conhecido. Ele escreveu também um livro muito interessante sobre hermenêutica jurídica e se chama O Fator Político Social na Interpretação das Leis. É um livro de 1942, ou 40, acho que é de 42, nunca foi reeditado, infelizmente, e é uma pesquisa pioneira aqui no Brasil, de um autor que vai, então, procurar mostrar como é que estava funcionando o direito, como é que funcionava o direito em vários regimes autoritários. Também é um livro precioso para se entender isso, e tem uma bibliografia também em inglês, né? Tem um autor chamado Michel Stolais, que é alemão, escreve sobre como funcionava, né, o direito sob o Estado nazista, né? E tem outros livros que, enfim, se vocês tiverem interesse, depois a gente pode conversar, né, na aula ao vivo ou por mensagem, né? Mas sempre vocês, enfim, sempre que um regime autoritário, né, se instala, ele vai limitar as profissões jurídicas, especialmente juízes e atividade de advocacia. Isso é sempre assim. É por isso que eu estou dizendo que a compreensão da ética profissional precisa ser pensada, né, no contexto de um certo contexto, de uma escolha constitucional, né, que tem a ver com o Estado democrático de direito, que tem a ver com liberdade do exercício da nossa profissão, né, e o que torna bastante difícil compreender como é que um profissional de direito pode, por exemplo, ser simpático a regimes autoritários, né? Isso é muito difícil para mim entender, e é muito difícil para eu conseguir entender racionalmente, né? Não é nem uma questão pessoal. Eu entendo simpatias pessoais e até certa medida respeito certas simpatias pessoais, desde que essa simpatia não queira depois me matar ou limitar a minha liberdade de expressão e a minha liberdade de atuar profissionalmente, né? Eu vou até esse ponto. Se a sua simpatia política não implicar em me matar, né, limitar a minha profissão e querer limitar a minha liberdade de expressão, eu respeito a sua posição. Do contrário, não tenho como respeitar, porque isso seria suicídio, certo? Então, tirando, né, esse aspecto do suicídio político, que eu não estou disposto a cometer, espero que vocês também não, né, é muito difícil para mim, pensando nisso, né, é muito difícil para mim compreender como é que um profissional de direito pode ser simpático a uma regulação, digamos assim, das nossas profissões que seja antipática a essas profissões e que casse advogados, prenda advogados, etc. Então, eu gostaria muito que vocês assistissem a esse documentário
para que a gente possa depois conversar sobre ele e, enfim, a gente trazer alguns elementos ali, inclusive para o nosso debate posterior, né? Então, para o nosso debate nas aulas que ainda se seguirão, né? Então, isso como uma introdução geral, né, a questão, aliás, esse ponto da ética profissional. Então, primeiro ponto, a ética profissional tem a ver com uma reflexão das profissões no contexto de uma escolha constitucional, né, e é também uma autorreflexão das diversas profissões ao longo da história. E aí cada profissão tem produzido reflexões sobre isso, principalmente a advocacia, né? Mas eu queria falar sobre um segundo ponto. E aí, bom, por favor, vejam esse documentário, Os Advogados da Ditadura, cujo link eu vou deixar aqui para vocês, tá? Esse documentário vai ser importante para essa segunda parte, para a gente puxar vários fios dali, né? Vários fios dele, e poder discutir diversos aspectos da nossa profissão, né? Então, o segundo ponto sobre o qual eu queria falar ainda nesse vídeo é o seguinte, vejam. Quando a gente fala de ética profissional, a gente está falando então de um campo diferente da ética geral. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar também. É um ponto ao qual eu vou voltar em outros momentos, né? Então, é um campo diferente da ética geral que tem padrões próprios. Por quê? Porque esse campo da ética profissional ele tem que ser compreendido num contexto das escolhas institucionais que foram feitas pela nossa Constituição, do modelo, né, do desenho da nossa atividade profissional. Vou explicar mais concretamente o que eu estou querendo dizer. Veja, se eu fizer a seguinte pergunta, né, eu posso mentir? Né? Posso mentir? Se eu fizer essa pergunta em geral, eu posso mentir ou eu posso omitir uma informação? Isso é ético? Omitir uma informação é ético? Se alguém me perguntar alguma coisa e eu disser não quero responder, ou se eu falar algo que não corresponde exatamente à realidade, isso é ético? Se eu estiver no campo da ética geral, aí eu vou ter que mobilizar o utilitarismo, Kant. Provavelmente o utilitarista diria, bom, a mentira só vai fazer sentido se gerar felicidade para a maior parte das pessoas. O Kant provavelmente diria, não, mentir nunca é correto, porque você não pode abrir uma exceção nesse caso, porque senão todo mundo acharia que pode mentir em certos casos excepcionais, e aí o tratamento, enfim, como objeto, né? Todo mundo estaria se tratando como objeto, não levando em conta a autonomia e a dignidade do outro. Agora, quando eu pergunto para vocês, o advogado pode mentir? A resposta é não, tá? Mas o advogado pode omitir informações? Pode, né? Aí, nesse ponto, o que está em jogo, né? Está em jogo o que é central aí? É a discussão sobre ônus da prova, né? Que fatos você tem o dever de provar, que fatos você não tem o dever de provar. Se for no processo penal, eu não sou obrigado a fazer prova contra mim mesmo, né? Então, no campo da ética profissional, a gente tem outra configuração dessa discussão da verdade e da mentira, por exemplo. E por quê? Porque o nosso sistema jurídico e o nosso sistema de solução de conflitos foi estruturado da seguinte maneira, né? A gente olha para o mundo vendo leads, né? Então, ocorre uma lead, que é um conflito de interesses. Esse conflito de interesses chega ao Poder Judiciário por meio de uma ação que é elaborada por uma parte. Parte vem de quê? Se é parte, não é todo, né? E parte vem de parcial, toda parte é parcial. Então, a narrativa da ação judicial é uma narrativa parcial, que vai ressaltar, né, os aspectos favoráveis à pessoa que está demandando
naquela ação, vai ter uma resposta. Né? Essa petição inicial vai ter uma resposta que também vai ser uma resposta parcial. Então eu tenho duas partes litigando e cada uma contando uma versão diferente dos fatos e uma versão que tem que favorecer. Então o papel do advogado é ser parcial, não é dizer a verdade, tá? Entre aspas. Claro que ele não pode mentir, eu não posso inventar um fato, né? A gente vai discutir isso. Eu não posso inventar o que não ocorreu. Eu não posso inventar, não posso instruir ninguém a falar uma mentira, né? Mas o meu papel no processo como advogado ou como advogada não é desvelar a verdade dos fatos, é servir o cliente. Por quê? Porque a escolha institucional que foi feita historicamente, né, pelas profissões jurídicas, é que, veja, no embate das versões, na disputa das versões, a gente consegue, o juiz poderia, né, a juíza poderia chegar à verdade, porque cada parte iria fazer tanto esforço para provar a sua versão dos fatos, que aí todas as provas viriam à baila, né, cada uma iria forçar a outra a mostrar, né, a comprovar o que está dizendo. Tem regras para isso, todas quando a gente discute, quando vocês estudam ônus da prova em processo civil, processo penal, enfim, processo do trabalho, né? Tudo isso é discutido. Então veja, é nesse embate de versões sob a égide das regras, né, que disciplinam o ônus da prova, que a verdade vai supostamente aparecer e o juiz ali tem os seus instrumentos para eventualmente pedir mais prova, né, transformar o julgamento em diligência, etc, etc. Né? Então, para exercer a sua profissão, né, o advogado ele não pode levar enfim, se comportar, por exemplo, como um kantiano, porque senão ele estaria, digamos assim, desfazendo ou não estaria cumprindo o seu dever institucional, né? Então, isso não é fácil compreender isso e não é fácil às vezes para a sociedade compreender isso, né? Porque também, claro que a Constituição diz que todo mundo tem direito à defesa, ninguém pode ser privado de advogado, né? Então, a advocacia exige que você saiba ser parcial, você saiba defender um cliente e contar a melhor versão possível sem mentir descaradamente, porque isso é antiético, completamente antiético, mas construindo aquela versão, levando em conta o ônus da prova, né, no contexto de um embate de versões onde supostamente vá aparecer a verdade, né? E por que o sistema foi construído assim? Por que se construiu esse modo de operar, né? Porque veja, o sistema inquisitorial, por exemplo, em matéria penal, vocês devem ter estudado isso, né, poderia deixar o cidadão completamente indefeso perante o poder do Estado, né? Um poder que vem ali com todo o seu aparato, polícia, meios de investigação, etc., né, e que pode muitas vezes violentar o indivíduo se ele não tiver minimamente aparelhado com uma defesa técnica e com as pessoas que saibam lidar com isso. Então, o advogada em matéria penal funciona como esse anteparo para que o Estado não esmague a pessoa acusada e que se chegue a uma decisão minimamente justa, né? Nas relações privadas, a ideia é que o choque de versões, né, o choque das duas versões, e aí as pessoas especializadas, né, em fazer isso, advogados e advogadas sabem fazer melhor do que ninguém, né, no choque dessas duas versões a gente consiga identificar qual é a solução mais correta, né? E claro que aí essa disputa vai fazer com que as partes sejam motivadas ou sejam incomodadas ou instadas a apresentar os seus argumentos e as suas provas, né? Mas de qualquer maneira é importante perceber então que quando a gente está falando de ética profissional, a gente está falando de um campo de reflexão específico, né,
com uma racionalidade específica que a gente não pode operar, né, com a cabeça da ética, da ética geral, né? E fica mais fácil entender isso, né? Fica mais fácil entender isso se a gente pensa no seguinte, veja, a função do direito, no fundo, né, se a gente pensar na relação entre o direito e moral, é basicamente essa, né? É diante de afirmações e de versões, né, e de conflitos violentos nos quais a sociedade se envolve sobre os mais diferentes problemas, desde o pagamento de R$10, sei lá, por um X, não sei se tem X de R$10 ainda, né? Se o governo deve ou não fazer uma política X ou Y sobre a Covid, questões relativas ao aborto, questões relativas, sei lá, à intervenção do Estado na economia, quer dizer, o direito enfrenta questões dessa complexidade que estão imersas na incerteza, na indeterminação ou no conflito de versões, no conflito de visões morais, no conflito de interesses, no conflito de visões de mundo, e precisa tomar uma decisão. E essa é a especificidade do direito, e para isso que servem as profissões jurídicas, de uma certa maneira, né? Então, uma boa decisão precisa estar informada das versões pertinentes ao caso, precisa ser informada dos diversos pontos de vista relativos ao caso, para que o juiz, a juíza, tomem uma boa decisão diante das informações que ele tem diante de si, seja isso numa questão de consumidor, seja isso numa questão tributária, seja isso numa questão administrativa, seja numa questão constitucional mais complexa. Então, é justamente porque a moral não consegue solucionar todos os problemas que a gente tem ao longo da vida, e vocês viveram isso ao tentar responder os dilemas morais que eu propus para vocês, né? Vocês devem ter sentido isso na pele quando estudaram as várias visões da ética, né? Então, diante dessa variedade de visões sobre o que é a moral, e também muitas vezes uma variedade de visões sobre o que aconteceu em determinado momento, quem matou quem, onde é que estava a arma, onde é que não estava a arma, a pessoa estava lá, não estava lá. Quer dizer, diante dessa variedade de versões e dessas controvérsias constantes, é que o direito precisa então tomar uma decisão no meio da incerteza e no meio da indeterminação, para que a sociedade consiga caminhar e as coisas consigam seguir, decisões se continuem a ser tomadas e as pessoas, enfim, né, possam seguir as suas vidas. Então, aí talvez fique mais claro por que a ética profissional e por que o direito é assim, né? Por que ele tem essa especificidade e por que eu não consigo transpor um pensamento ético no sentido normal, digamos assim, né? No sentido da ética geral, diretamente para o âmbito jurídico, né? Porque quando eu estou pensando eticamente, eu estou tentando estabelecer o que é certo e o que é o errado, a partir de uma justificação que eu preciso sustentar, né? Mas vocês já perceberam que existem várias visões da ética, né? Então eu tenho as minhas convicções, eu expressei uma parte delas para vocês, mas será que eu tenho razão? Será que de fato eu tenho razão total no que eu disse? Ou vocês podem duvidar e falar, não, peraí, esse argumento que o professor utilizou está equivocado, eu acho que é de outro jeito. Não. A nossa sociedade é feita disso, é feita dessas controvérsias. Então, quando eu estou no campo da ética, eu estou tentando estabelecer o que é o certo e o que é o errado. No campo do direito, eu estou tentando estabelecer o que é jurídico e o que não é jurídico. É diferente. É aquilo que está de acordo com a lei a partir de uma certa interpretação e olhando os fatos, né? Porque muitas vezes eu preciso de provas factuais, eu vou dizer o que eu acho que é lícito, o que eu acho que é ilícito naquele caso,
que não necessariamente vai coincidir com o que é moral ou o que é imoral, dependendo da visão da ética que eu tenha, né? Dependendo da visão da ética que eu tenho. Então, isso ajuda a entender a especificidade desse campo e né, como o caráter interessante desse campo, que é essa reflexão sobre profissões jurídicas e sobre a ética profissional. Tá bom? Então, enfim, eu fico por aqui nesse vídeo e a gente segue nos próximos vídeos. E aí, uma das coisas que a gente vai ver nessa segunda parte do curso, depois dessa discussão geral sobre o sentido das profissões jurídicas no contexto do Estado de Direito, né? Depois um pouco o papel do advogado, o papel do juiz, o papel do... Quer dizer, enfim, advogado e juiz acabam sendo os papéis principais, quer dizer, tem o Ministério Público que também exerce muitas vezes a função parcial, mas às vezes tem a função de fiscal da lei. Mas classicamente, né, o papel do juiz e o papel do advogado são os dois papéis clássicos, mas tem também, claro, o Ministério Público, defensorias, etc., né, que tem as suas especificidades. Eu vou falar um pouquinho disso. E depois vai ter uma parte mais focada, né, na advocacia, por razões óbvias, né, porque isso também é o que se cobra no exame da OAB. Eu vou falar das virtudes profissionais, né? Eu falo disso talvez já no próximo vídeo, e aí a gente vai conjugar isso com a leitura do Estatuto da OAB e principalmente do Código de Ética, né, para entender, na verdade, o que significa do ponto de vista da nossa escolha institucional, né, e do nosso contexto de Estado de Direito, o que significa ser advogado, quais são as virtudes, digamos assim, que se exige de um profissional de direito, principalmente de um advogado ou de uma advogada. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo e falamos de novo, tanto na aula ao vivo, né, que nós vamos ter, quanto a esse tema, e também nos próximos vídeos e